Capítulo 1221. Lua acima do nono céu. Relaxa, não há problema. Só Fong não pôde deixar de rir, seu sorriso radiante deixou a plateia atônita. Nugu Tin Nuit estalou a língua em segredo, o sorriso de So Fong era ofuscante. Ela se levantou, caminhando da área dos convidados até o palco, ainda com o microfone na mão. O programa entrou na terceira rodada, onde concorrentes e convidados se apresentaram juntos. So Fong, venha comigo. Nugu Tin Nuit lembrou de repente, acenando para So Fong sentado corretamente nos assentos dos convidados. Tudo bem. So Fong sorriu impotente, levantou-se, pegou o microfone e ficou ao lado dela. O concorrente 1 e o concorrente 4 também ficaram ao lado deles, ambos segurando microfones, um pouco nervosos. Relaxe, é só uma música, vai passar rápido. Nugu Tin Nuit sorriu para confortar. Não estou nervosa, apenas um pouco animada. Os olhos da concorrente 1 brilhavam olhando para So Fong e Nugu Tin Nuit. Cof, cof, espero que não me decepcione. Nugu Tin Nuit cobriu a boca e riu suavemente. Não vou cantar bem. A concorrente 1 assentiu com firmeza. E você? Nugu Tin Nuit olhou para o concorrente 4, está nervosa? Nervosa. A concorrente 4, também uma jovem, tinha uma voz particular, não doce mas muito viva. Clim clim clim. A introdução começou, leve e animada, era a nova canção que Nugu Tin Nuit tinha criado com So Fong. Eu e a número 1 cantaremos a parte feminina, So Fong e a número 4 a parte masculina, certo? Nugu Tin Nuit distribuiu rapidamente. Sem problema. Todos assentiram. A introdução terminou logo, Nugu Tin Nuit levantou o microfone e começou a cantar. Em minha mente penso em você, em meus olhos eu vejo você. Sua voz era clara e ágil, com alegria, como as cordas de um alaúde. Após 3 versos, sinalizou para número 1 continuar. Você é a grama verde da primavera, o pássaro voador do outono. A concorrente 1 apenas abriu a boca e Nugu Tin Nuit relaxou, pois ela cantava muito bem. Depois foi a vez da voz masculina, o concorrente 4 começou. Você é o sorvete do verão, o saco de dormir do inverno. Nugu Tin Nuit se tranquilizou, a número 4 também cantava bem, com um tom rouco que fez a música brilhar mais. Então foi a vez de So Fong, quando cantou, toda a sala ficou em silêncio. Você é a grama verde da primavera, o pássaro voador do outono, o mar de amor com ondas poderosas, quero correr livre no vento com você. Sua voz era melodiosa, especialmente cantando, muito encantadora. Nugu Tin Nuit ficou surpresa, mas logo se juntou. Convidados e concorrentes cantaram juntos, sem ensaio prévio mas muito organizados, ninguém atrasou. Foi incrível. O apresentador aplaudiu primeiro. Palmas, palmas, palmas. O público reagiu, aplaudindo com entusiasmo, sem precisar de som adicional. Após 3 partes, a gravação terminou, o apresentador encerrou agradecendo aos patrocinadores e ao grupo. Não precisa, já está perfeito, o material é suficiente, a pós-produção ficará bem. O diretor Lee acenou, mostrando grande satisfação. Isso é bom. Nugu Tin Nuit sorriu. Deusa Tin Nuit, pode assinar para mim? Um fã correu para cima. Eu também. Eu também quero, também So Fong e Van. So Fong, eu te amo. Quero ter um filho seu. O sorriso de So Fong congelou. Filho? Os fãs estão tão ousados agora? Launo contraiu a boca, gritou depressa, todos, não se animem, fiquem parados, só podemos tirar uma foto em grupo, Tin Nuit ainda tem trabalho, o tempo é curto. E So Fong, está bem com a pequena Loli? Alguém perguntou. Eles também estão com pressa. Launo respondeu calmo. A equipe chegou rapidamente para manter a ordem, finalmente tiraram a foto em grupo e se dispersaram. So Fong e a garota foram escoltados, os fãs eram muito fervorosos.
Sofong, seus fãs são mais do que os meus. Nulgutin Inuit brincou. Exagero. Sofong sorriu, agora no carro com as garotas. Você tem trabalho esta tarde? Van perguntou gentilmente. Não, então vamos comer, como conforto para vocês. Nulgutin Inuit riu. Sim, vocês foram à Ilha da Névoa, devem ter ficado com medo, então devem comer bem. Ela falou como se fosse óbvio. Essa desculpa foi fraca, já haviam saído da ilha há mais de 24 horas, agora consolar parecia sem sentido. Além disso, não estavam assustados, qualquer um podia ver. Você só quer comer algo gostoso. Laulo revelou diretamente. Laulo suspirou, ainda lembrou. Você realmente precisa comer. Nulgutin Inuit assentiu com firmeza. Claro, esses dias estive tão preocupada que não comi bem, agora que Sofong voltou, precisamos repor forças. Como? Eu pago. Sofong riu. Tudo bem, mas da próxima vez não pode virar hábito. Laulo cedeu, na verdade ela também não dormiu bem, sempre preocupada com a segurança de Sofong e Tvidin. Então vamos ao Lu acima do nono céu, ponto. Nulgutin Inuit disse feliz. Lu acima do nono céu era um restaurante buffet ocidental, com frutos do mar e bife, ingredientes frescos importados, um dos poucos restaurantes de alto padrão na cidade de Jinghai. Capítulo 1222, Riqueza e Ostentação. Lin Yinlu dirigiu o SUV pela segunda circular, cheia e sonolenta enquanto a noite caía. Sofong estava no banco da frente, com Van e Nulgutin Inuit atrás. Os quatro tinham acabado de jantar na lua sobre 9 céus. Apenas Van e Sofong comeram satisfeitos. Mais de uma hora depois, o carro entrou no Jardim 7 e parou na garagem da vila de Sofong. Com preguiça, não quero me mexer. Nulgutin Inuit encostou a testa na janela, preguiçosa demais para sair. Isso acontece depois de comer muito. Lin Yinlu revirou os olhos e saiu. Irmã Tin Inuit, descanse na sala. Van chamou antes de sair. Está bem. Respondeu, mas continuou encostada no vidro. A garagem ficou silenciosa, a luz apagou, e logo percebeu que estava sozinha, os outros haviam ido. Por que me deixaram? Ela entrou em pânico, abriu a porta e apertou o elevador. Na sala, Sofong ouvia enquanto Van e Lin Yinlu espionavam. É Tishanyin, murmurou Lin Yinlu. Por que ele liga? Nulgutin Inuit franziu a testa. Não sei, acabou de começar a falar. Van negou. Sofong sorriu. Terceiro mestre Ti, o que é? A equipe de resgate ainda não tem notícias. A voz de Tishanyin soava cansada. E depois? Sofong perguntou frio. Tishanyin encerrou os dentes. Quero sua ajuda. Oh, sério? Sofong sorriu. O peixe grande mordeu. Sim, um preço, 3 milhões de yuans. Tishanyin riu de raiva. Sofong pensou e negou. 3 milhões, preciso considerar. 3 milhões? Os olhos de Van brilharam em dúvida. 4 milhões. Tishanyin quase cuspiu sangue, rangendo os dentes. Esse número é azarado. 4 significa fracasso. Sofong negou de novo. 5 milhões. Tishanyin forçou. Certo, 5 milhões. Sofong aceitou. Tishanyin suspirou, arrependido de não levar comprimidos. Amanhã enviarei alguém. Sua namorada também vai? Sim. Sofong assentiu. Depois de algumas palavras, desligou. Tishanyin tremeu, cortado de novo. Sofong, o que houve? 5 milhões do quê? Perguntou Van. O terceiro mestre pediu que procurássemos a equipe de resgate. A recompensa é 5 milhões. Sofong sorriu. 5 milhões. Realmente extravagante. Exclamou Nulgutin Inuit. Lin Yinlu admirou. Que inveja. Invejar é inútil.
esse trabalho não é para você. Cortou Nugu Tin Inuit. Lin Lu rangeu os dentes, ainda dava para desistir. Amanhã já vamos. Van An se animou. Sim, depois de visitar Vidin, virão nos buscar. Sofong acariciou sua cabeça. Ótimo, hoje à noite arrumo as malas. Van An tagarelou. Então ficarão dias sem nos ver. Nugu Tin Inuit se sentou. Mesmo que Sofong não fosse, você estaria ocupada. Lembrou Lin Lu. Eu sei. Nugu Tin Inuit suspirou. Quando houver tempo, nos reunimos. Disse Sofong. Ela murmurou, quero deixar o mundo do entretenimento. Então publique o comunicado agora. Lin Lu semicerrando os olhos. Só brincava, se eu saísse você me mataria. Ela riu. Sofong e a garota trocaram olhares e riram juntos. A noite passou calma. Na manhã seguinte, Sofong preparou café e sopa de galinha para Vidin. Bom dia. Van desceu com 2 rabos de cavalo, jovem e cheia de vida. Chame Tin Inuit e Lin Lu. Disse. Din Dong. Tocou a campainha, apareceram Nugu Tin Inuit e Lin Lu. Na hora certa. Van abriu. Outra vez tomar café aqui. Lin Lu sorriu. Venha todo dia se quiser. Van segurou sua mão, assim é mais animado, a casa vazia é triste. Você disse, virei sempre. Lin Lu beliscou sua bochecha. Venha, trataremos bem. Van riu. Ajude um pouco. Chamou Sofong da cozinha. 3 minutos depois, os 4 estavam à mesa, cada um com sopa de galinha. Você adicionou algo? Perguntou Lin Lu. Sim, cogumelos e ervas, é saudável, beba mais. Explicou Sofong. Está no térmico. Ele apontou. Milímetro. Nugu Tin Inuit se serviu mais. Eu também quero. Disse Lin Lu. Ainda tem bastante. Van serviu. Meia hora. Depois, saíram rumo ao hospital privado perto do terceiro anel. Capítulo 1223, O Mundo dos Ricos. O SUV parou no estacionamento do hospital privado da família T. S. Fon com Nugu Tin Git e os outros desceram, levando sopa de frango para dentro. O tio Ui estava na porta, vendo os 4 apressou-se em cumprimentar. Senhor S. Ele fez uma reverência. O que faz? S. Fon ficou surpreso. Em sua impressão o tio Ui só respeitava a família T, com estranhos sempre falava casual. Obrigado por salvar a senhorita. Ele disse sério. S. Fon franziu a testa e sorriu. VNH é minha discípula, não é nada. Mesmo assim devo agradecer ao Sr. S. por ajudar. Ele reverenciou de novo. Está ferido? S. Fon pôs a mão em seu ombro, antes de forçar o corpo tremeu e gritou de dor. O tio Ui recuou, o rosto pálido. Desculpe. S. Fong disse. Nada, obrigado pela preocupação, a senhorita espera. O tio Ui sorriu cortês e guiou. Algo estranho. Lan L murmurou. Será que VNH bateu nele? Nugu Tin Git supus. N. Kabuki. Segurando a mão da jovem, S. Fong disse, vamos ver VNH. Certo. Seguiram mais fundo. Chamar de hospital era exagero, parecia pátio, prédio de 3 andares, estilo chinês, cheio de aura tradicional. Não parece hospital, sim jardim. Nugu Lan L suspirou. Mundo dos ricos, não entendes. Nugu Tin Git zombou. Tu entendes? Perguntou Lan L. Lan L calou. O tio Ui levou-os ao pátio interior. No caminho funcionários olhavam respeitosos para S. Fong e grupo. Depois de volta chegou ao 2º andar, abriu a porta e entrou primeiro. Eles seguiram. Ouvindo o som, TVNH sentou-se na cama, ajeitou o cabelo curto e disse firme, vocês chegaram. Obrigado.
Ela usava roupas de paciente, voz normal, sem doença. O tio Ui abriu a marmita, aroma rico encheu a sala. Que cheiro delicioso! Tio entrou com um saco de frutas importadas, variedade surpreendente. Irmã Tio, esse Fon cozinhou sopa de frango, venha beber. Van chamou. Ah, não serei cortês, com fome. Seus olhos brilharam, entregou o saco, são frutas importadas dadas, todas para ti. TVNH olhou, esta pessoa comeu 8 pães hoje cedo, ainda diz fome. Cheira bem, vou comer. Ignorando, Tio pegou tigela e pauzinhos, serviu mais da metade da sopa. Aqui, isto para ti, resto meu. Ela deu a sopa e comeu a marmita. O tio Ui olhava calado, claramente acostumado. Muito saborosa. TVNH bebeu e elogiou. Verdade, podia abrir restaurante, atrair clientes. Ela disse bebendo. Posso dar receita, abra você. S. Fongo riu. Sério? Seus olhos brilharam. Ele assentiu, claro. Bom, decidido, restaurante metade teu, não gerencia, só cria pratos. Ela animada anotou no celular. Decisão assim. Não é lhe pasma, abrir restaurante em poucas falas? Se não como? Ela replicou, não difícil. Você vence. Não é impotente, mundo rico incompreensível. S. Fong sorriu amargo, mesmo assim escreveu receita e lista. Bom, resto comigo. Ela digitava, dias entediados, enfim algo. Entediada e abre restaurante. Não ele não entendia ricos. TVNH terminou sopa, pôs tigela na mesa. O tio Ui limpou, sala limpa. Terceiro tio convidou a ilha. Ela perguntou baixo. Você sabia? Ele assentiu. Ontem ligou, queria tua ajuda de graça, recusei. Ela disse. Recusar foi bom. Ele riu. Desta vez sem palavras. Como a ferida? Ele perguntou. Quase curada. Ela levantou a mão esquerda, ferida não inflamada, crosta caindo, carne nova. Pomada, tens? Ela perguntou. Sim, espera eu voltar da ilha. Ele disse suave. Bom. Ela assentiu. Fique tranquila, ninguém me vence. Ele sorriu confiante. Acredita em ti. Ela assentiu. S. Fong, quando entra na escola? Tio perguntou. Depois que terminar assuntos. Ele respondeu. Bem. Ela deu de ombros e seguiu o plano do restaurante. O tio Ui voltou, respeitoso disse, Senhor S., o terceiro mestre mandou o helicóptero. Capítulo 1224, mais uma vez para a ilha. Van acenou inocentemente e disse, Irmã Vidin, então vamos primeiro, quando voltarmos iremos visitá-la novamente. Talvez até lá eu já tenha recebido alta. Vidin sussurrou, seu ferimento não era grave, apenas sua família o exagerou. Isso seria ainda melhor. Van sorriu. Tio Ui, por favor acompanhe-os um pouco. Vidin assentiu. Sim. Tenham cuidado. Só então Xiao largou o telefone e se levantou para se despedir. Está bem. Só Fong segurou a mão da jovem e seguiu o tio Ui. Wu Qingji e Lin Lu ficaram, só tinham compromissos à tarde, então podiam acompanhar Vidin por um tempo. Sente-se. Vidin disse suavemente. Qingji, você não entende, ficar aqui é para proteger Vidin. Xiao explicou. Proteger. Wu Qingji se surpreendeu. Sim, antes houve uma emboscada de carro, e agora este acidente de avião, tudo visando Vidin. Xiao murmurou. Xiao. Vidin franziu a testa, não queria que suas amigas soubessem dessas coisas. Xiao fez gesto como fechando a boca com zíper, está bem, não direi mais. Antes houve um carro que te emboscou. Wu Qingji arregalou os olhos.
Os olhos de Vidin tremeram. Ela disse com raiva, saia. Sim, imediatamente. Xiao Xiao se levantou, pegou o telefone, riu e correu para a porta. Naquela emboscada de carro, Sofong também estava. Wu Qingji franziu a testa, ele nunca mencionou. Sim. Vidin respondeu, depois hesitou um pouco e continuou. Sofong temia que Van se preocupasse, então ocultou. Aconteceu no dia em que Sofong fez o exame de direção. Wu Qingji perguntou. Vidin ficou em silêncio, o que significava que era verdade. Wu Qingji assentiu lentamente, então foi isso. Guarde segredo. Vidin advertiu, estava impotente com a língua solta de Xiao Xiao. Entendido. Wu Qingji respondeu, depois disse preocupada, você já foi emboscada 2 vezes, não se pode garantir que não haja uma terceira, isto é muito perigoso. MK Books. O terceiro mestre já está investigando, não há necessidade de se preocupar. Vidin recostou-se e retirou a agulha da infusão. Wu Qingji advertiu seriamente, durante este tempo não saia, fique no hospital até encontrarem o culpado. Sim. Vidin sorriu. A propósito, Yu já terminou sua cirurgia, sabia? Wu Qingji mudou de assunto. Sim, Qingyu me contou. Vidin assentiu. A cirurgia foi muito bem sucedida, o ferimento estava se fechando, em 1 ou 2 meses poderia recuperar sua aparência. Esta operação usou fios estéticos, que se dissolverão na pele e serão absorvidos, não deixando cicatrizes, e sem necessidade de retirar pontos, minimizando as cicatrizes. O que você quer comer no almoço? Vidin perguntou, vou mandar trazer. Coma algo leve, você precisa se cuidar, caso contrário podem ficar cicatrizes. Wu Qingji disse suavemente. Sim. Vidin assentiu. Está nervosa? Sofong perguntou. Nada, com você aqui, não tenho medo. Van sorriu. Boa menina. Sofong sorriu, sentindo-se bem pela confiança. Há 1 hora, o helicóptero aproximou-se da Ilha da Névoa e pousou na praia plana. As tendas foram erguidas, Zhenyan com 7º e 8º saíram rapidamente para cumprimentar. Terceiro mestre, nos encontramos novamente. Sofong sorriu, desceu do helicóptero e carregou a jovem ao chão. Zhenyan amaldiçoou em segredo, na verdade não queria vê-lo novamente. Vê-lo uma vez já custou 5 milhões, vê-lo mais vezes esvaziaria sua família. Embora infeliz, ainda fingiu cortesia, muito feliz em vê-lo novamente. Eu também. Sofong sorriu. Senhor Só. 7º e 8º cumprimentaram respeitosamente. Sofong assentiu. Como estão? Precisa descansar primeiro? Zhenyan perguntou. Vamos. Embora irritado, Zhenyan conduziu Sofong e a jovem à tenda. Este é o mapa das rotas e as posições das 2 equipes de resgate. O técnico mostrou a tela, nela 9 pontos verdes, cada um representando um membro da segunda equipe. Oeste. Sofong murmurou. Quantas pessoas estão na primeira equipe de resgate? Sofong perguntou. A primeira equipe tem menos, apenas 6. Zhenyan respondeu. 6. Sofong refletiu. Pode garantir trazer todos de volta? Zhenyan perguntou seriamente, não queria desperdiçar 5 milhões. Não se preocupe, vivos ou mortos eu os trarei. Sofong sorriu, mas há uma exceção. Que exceção? Zhenyan perguntou. Que estejam despedaçados ou desapareçam sem deixar rastro. Sofong deu de ombros. O rosto de Zhenyan se contraiu, depois forçou um sorriso. Por favor faça. O técnico chamou novamente. Espere, aqui está o localizador. Telefone via satélite e os métodos de contato de ambas as equipes de resgate, por precaução. Sim. 7º e 8º responderam seriamente. Vamos. Sofong guardou os dispositivos, segurou a mão da jovem e entrou na Ilha da Névoa com 7º e 8º. Espero que haja boas notícias. Zhenyan murmurou.
Capítulo 1225. A possibilidade de se perder. Sofong, quão longe estamos das duas equipes de resgate? Van afastava galhos enquanto era puxada pela mão. Com nosso ritmo, levará uns 7 dias. Sofong abriu uma tela plana. No mapa, 9 pontos verdes ao final e 4 pontos vermelhos em outro lugar representavam Sofong, Van, Tidete e Tibate. 7 dias. As equipes terão que esperar 7 dias. Terão comida suficiente? Van perguntou suavemente. Não se preocupe, não vão morrer de fome. A ilha é rica, até ervas podem mantê-los 1 ou 2 meses. Sofong tranquilizou. Van assentiu inocente. Sim, nós sobrevivemos 1 ano na ilha Chuanuit. Eles são equipes de resgate, têm remédios e suprimentos. Viverão melhor que nós. Tidete e Tibate calaram. Nem todos eram como Sofong. Vamos seguir. Sofong acenou. Desta vez apenas seguiram a rota de resgate, poupando energia. Às 4 da tarde, já tinham andado 3 horas pela ilha, galhos cortados, a grama pisada havia crescido. Senhor Só, como está a senhorita Ti? Tibate perguntou baixo. Ainda no hospital, recuperando bem. Sofong respondeu sem olhar. Ainda no hospital. Tidete contraiu a boca. Sim, em 2 dias a cicatriz sumirá pela metade. Sofong sorriu. A cicatriz sumirá. O rosto de Tibate mostrou confusão. Sofong. Van repreendeu. Ah! Sofong riu. Cof, cof. O terceiro mestre e o segundo chefe se preocupam com a senhorita Ti. Tidete tossiu, achava exagero, mas sendo ricos, não podia comentar. Não dá para dizer que é bom ou ruim. Tidete e Tibate se entreolharam, o segundo chefe sempre ocupado, a senhorita Ti cresceu com tio, ele pouco ligou, já o terceiro mestre cuidou mais. Então é isso. Sofong murmurou. Isso explicava por que Tividin e Tishanvo não eram próximos. E a mãe de Vidin? Van perguntou. Van parou, o nariz ardeu. Calma, nós também não temos. Sofong acariciou seu dedo. Van quase riu, que consolo era esse? Tidete e Tibate também silenciaram, tais palavras não consolavam. Cof, cof, vamos parar de falar e focar na caminhada. Sofong pigarreou. Van bufou. Sua ideia de paz era vaga, nunca sentiu a perda. Quer encontrar seus pais? Sofong suspirou e perguntou. Está bem. Sofong sorriu, acariciou seu nariz com ternura. Van franziu a testa em protesto. Que afeto! Tidete murmurou, ambos eram órfãos, na verdade os 10 eram, todos levados do orfanato. E nós não temos afeto. Tibate franziu. Não temos? Tibate perguntou. Não somos próximos? Tidete semicerrando os olhos, punhos cerrados. Sim, muito próximos. Tibate afirmou. Eu disse. Tidete satisfeito. Do que estão latindo? Van gritou. Tidete riu. Nada, quase lá. O tempo passou, o céu escureceu, tudo úmido. O terreno era plano, arenoso. A equipe de resgate também ficou aqui. Sofong observou, achando latas jogadas, embalagens novas, já foram carne enlatada. Então não erramos. Van largou a mochila, pegou pederneira e isca. Vou buscar lenha. Tibate pegou a faca e entrou no bosque. Vou contigo. Tidete seguiu. Se acontecer algo, atirem. Sofong avisou. Entendido. Suas vozes vieram pela névoa. Vamos comer ração seca. Van mostrou ração e carne seca. Comamos carne, colhamos ervas para a sopa. Sofong disse. Está bem. Van guardou a ração, cortou a carne em fatias. Passados 20 minutos, a noite caiu, não se via nada. Clac! Sofong ligou a lanterna, a luz dissipou a escuridão.
Espere, talvez se perderam. Sofong segurou seu ombro. Perderam? Van franziu, murmurou, não vão. Espere. Sofong levantou a arma, tirou a trave e atirou ao céu. O som ecoou. A moça tapou os ouvidos, o som ainda ressoava. Está bem. Sofong baixou a arma, acariciou sua orelha. Sim. Sofong aliviado, pendurou a lanterna no galho, luz e sinal. Sofong, pode me ensinar a usar a arma? Van perguntou. Quer aprender? Sofong surpreso. Sim, quero. Van assentiu. Assim, se houver perigo, posso me proteger, você não precisa se preocupar. Tola. O coração de Sofong suavizou. Capítulo 1226. Este é talento. Certo, depois do jantar vou te ensinar. Sofong finalmente concordou. O olhar suplicante da garota era impossível de recusar. Certo. Van sorriu, com um brilho travesso nos olhos. Garota tola. Sofong balançou a cabeça com um sorriso amargo. He. Van mostrou a língua de forma travessa. Finalmente de volta. A voz de Tibate soou de repente, logo ele e Tidete apareceram na luz. Ah, nos perdemos. Tibate coçou a cabeça e riu constrangido. Como imaginei. Sofong curvou os lábios, acertando. Esquecemos de marcar o caminho e não trouxemos lanterna. Tidete explicou em voz baixa. Está bem, trabalharam duro. Sofong sorriu, pegou os pedaços de madeira deles e se agachou para acender a fogueira com habilidade. Tidete e Tibate estavam sem saída, sem lanterna, sem marcações e com a bússola quebrada, só puderam ficar por perto, com medo de se perderem mais. Depois ouviram tiros, usaram isso para se orientar e finalmente seguiram a lanterna de volta. Após mais de 10 minutos, a sopa de carne moída com ervas selvagens estava pronta, cada um tinha uma tigela com rações secas. O sabor não está ruim. Van disse satisfeita. Coma isso por agora, quando caçarmos presas comeremos melhor. Sofong falou suavemente. Van balançou a cabeça e respondeu inocente, assim já está bom. Sofong sorriu, a garota sempre se contentava facilmente. O jantar terminou rápido, ela esterilizou panelas e tigelas com fogo e as guardou na bolsa impermeável. Os 4 descansaram, então Sofong lhe entregou uma pistola. Começamos agora. Van se animou, pegou a pistola, sua mão afundando, ainda pesada. Sim, primeiro vou te ensinar como segurá-la e pontos importantes. Sofong colocou a mão sobre a dela, ensinando pacientemente. Este é o gatilho, este é a trava de segurança, este é o carregador. Ao atirar, segure com ambas as mãos retas, olhos à frente, braços firmes. Após o disparo, haverá recuo, mantenha os braços estáveis para que a bala não desvie. Tidete e Tibate se surpreenderam, eram lições básicas, mas ouviram com atenção. Certo, por agora basta, familiarize-se com a pistola, entenda o que eu disse e continuaremos. Sofong abaixou as mãos, retirou o carregador para evitar acidente. Eu já memorizei tudo. Van ergueu o queixo com orgulho. Sério? Sofong se surpreendeu. Havia acabado de falar há menos de 1 minuto. Sim, vou repetir para você. Van respondeu sincera. Certo, diga. Sofong pressionou os lábios. Antes de atirar, libere a trava de segurança, bem aqui. Van explicou enquanto demonstrava, levando 10 minutos para repetir todas as instruções. Sofong ficou sem palavras, levantou o polegar em elogio, ela era realmente uma aluna brilhante. Muito impressionante. Tibate admirou, lembrando que levou 2 dias para se acostumar a uma pistola, e apenas uma comum, enquanto outros tipos levariam mais. Isto é talento. Tidete elogiou, profundamente impressionado. Sofong, continuamos? Van balançou a pistola na mão. Certo, no primeiro disparo eu vou te ajudar.
Sofong sorriu impotente. Ele se posicionou atrás dela, envolvendo-a nos braços, colocando as mãos sobre as dela, segurando a pistola juntos. Certo. Van obedeceu, era seu primeiro disparo, o nervosismo era inevitável. Concentre-se. A voz de Sofong soou em seu ouvido. Sim. Van assentiu rápido, concentrando-se. Atire. Sofong instruiu, sinalizando para ela puxar o gatilho. Van respirou fundo e puxou o gatilho. Deng! O recuo a empurrou para trás, mas ela caiu no peito firme de Sofong. Como se sente? Sofong a soltou, pôs a mão em seu ombro, acalmando-a, o som é muito alto. Van sussurrou. Sofong se surpreendeu, depois perguntou, está bem? Estou bem, na verdade é divertido, um desafio. Van sorriu, mostrando interesse. Bom. Sofong riu impotente. Não sei o que atingiu, estava muito escuro. Van devolveu a arma, discretamente secou o suor da palma. Depois girou o pulso para aliviar a dor. Dói. Sofong percebeu, segurou sua mão e massageou. Está bem, só não estou acostumada. Van murmurou. Certo, chega por hoje, treine mais tarde. Sofong disse com carinho. Não pode, se atirarmos na cidade seremos presos. Van balançou a cabeça. A família te tem um estande de tiro, podemos ir lá. Tidete sugeriu. O terceiro mestre permitirá. Sofong franziu a testa. Mesmo que não, temos a senhorita Ti. Tibate interrompeu. Certo. Tidete riu. Vidin. Sofong sorriu, era uma boa ideia. Sofong, está tramando algo de novo? Van semicerrou os olhos. Nada. Sofong respondeu sério. De verdade. Van duvidou. Claro. Sofong bateu no capacete dela, lembrando, não vai tirar, não está com calor. Ah, se não dissesse eu nem perceberia, agora sinto muito calor. Van murmurou, distraída. Capítulo 1227, A Pantera Negra. Na noite profunda, a lenha estalava, faíscas subiam, chamas tremeluziam. Tai 7 e Tai 8 dormiam, era a vez de S-Fon vigiar. A jovem repousava em seus braços, olhos fechados, respiração calma, murmurava em sonho. S-Fon sorriu, tocou seus cílios, ela recuou. Ah! Ele riu, a noite já não parecia vazia. S-Fong, não incomode. Van murmurou. Tudo bem, durma. Ele disse baixinho. Ela se aquietou, rosto em seu peito, braços em sua cintura. 453. Ele pegou o celular, ligou a tela, tirou uma foto deles abraçados. Escolheu 9 fotos, queria postar em grade. Sem sinal. Ele suspirou, guardou o celular. O vento agitava folhas, a floresta escura, eram 2 ou 3 da madrugada, o amanhecer distante. Uma soneca serve. Ele murmurou, confiando em seu instinto. Van abriu os olhos, sua jaqueta coberta de orvalho, até seu rosto estava úmido. Encharcada. Ela disse. Acordou. Ele abriu os olhos. Bom dia. Ela limpou o rosto dele com um pano. Tai 7 e Tai 8 viraram o rosto, incomodados com o carinho. A Ilha da Névoa é muito úmida. Ela suspirou. Aguente, ao achar a equipe de resgate, partiremos. Ele confortou. Milímetro. Ela assentiu. Comeram rações e seguiram. S-Fong olhou o tablet, 9 pontos verdes reunidos, parados. Marcou a direção e acelerou. Às 9 da manhã, os pontos se moveram, lentos comparados a humanos. Devemos esperar. Van perguntou. Não, talvez eles encontrem a equipe antes, poupará tempo. Ele guardou. Não aguenta mais? Ele perguntou.
Claro que sim. Tai 7 respondeu. Então vamos. Ele acelerou. Tai 8 hesitou. Fale logo. Tai 7 disse. Não irrite o Sr. S, não será bom. Tai 8 alertou. Tai 7 calou, sentindo esse fungo insondável. Meia hora depois, esse fungo parou. O que foi? Van An quase esbarrou. Silêncio. Ele sussurrou, perigo à frente na névoa. Sr. S. Tai 8 tentou falar, Tai 7 tampou sua boca. Tai 8 olhou. Cale-se. Tai 7 puxou. Dos arbustos saiu uma pequena pantera negra, olhos curiosos. O filhote de poucos meses tinha pelagem preta brilhante. S. franziu. Tem certeza que é gatinho? Não é. Van An abaixou-se. Não se mexa. Ele segurou. É uma pantera negra. Tai 7 murmurou. Inteligente. S. elogiou. Por que uma pantera é negra? Normalmente tem pelo amarelo com manchas. Mas algumas são pretas, talvez por doença de pigmento, como tigres brancos, ou mutação genética. Então é pantera negra. Van An exclamou. É só um filhote, qual o problema? Tai 8 disse. Burro, não percebe? Tai 7 repreendeu. Se há filhote, a mãe está por perto. Capítulo 1228. A alegria de ser mimado. Tidete respirou fundo, decidiu ignorá-lo. Esse farfalhar é claro. O arbusto balançou de novo, Só Fong recuou, afastando-se do pequeno leopardo preto. Ah! O filhote choramingou com voz tenra, destemido aproximou-se de Só Fong. Farfalhar. Atrás do arbusto, a fêmea exibiu garras, uma figura escura com olhos dourados fixos no grupo. Ah! Van An tapou a boca, conteve o grito de medo. Droga! Tibate estremeceu, sua mão tocou instintivamente a bolsa de armas. Não se movam. Só Fong alertou novamente. Ah! O filhote olhou para a fêmea, choramingou 2 vezes, depois continuou avançando sem medo. Vai, sai. Van An acenou firme. GRR. A fêmea mostrou os dentes, arqueou as costas, pronta para atacar. Ao chão. Só Fong franziu o senho, sua aura explodiu. A garota quase se ajoelhou, mas ele a segurou a tempo. A fêmea, embora não ajoelhou, pressionou o queixo no chão. Ufa! Van An suspirou. Ele sentou diante da leoparda, estendeu a mão para sua cabeça, atento. Só Fong! O coração de Van An saltou, surpresa. Caramba! Tidete tremeu ao sacar o celular para gravar. Sob seus olhos aterrados, Só Fong acariciou a cabeça da leoparda. Oh! A fêmea gemeu, tremendo, imóvel sob o olhar de um predador. Ah! O filhote feliz correu até ela. Não fique parado, vá. Só Fong virou e sorriu repreendendo. Anda logo. Tidete bateu na cabeça de Tibate, acelerou e contornou para alcançar a garota. Tibate voltou a si, ainda perguntou, Só Fong, precisa de ajuda? Não, apenas fique seguro. Tibate respirou e partiu. Os passos sumiram, Só Fong levantou-se, cutucou o pescoço da fêmea com o pé. Levante-se, não fique deitado. A leoparda imóvel, o filhote mostrou os dentes. Ah, vá. Só Fong sorriu, podia matar mas poupou. A fêmea ergueu-se, protegendo o filhote, ainda o fitando feroz. GRR. O filhote espiou, foi empurrado de volta, como repreendido. Está bem. À frente, Van An olhou atrás. Senhor só está bem? Tidete perguntou. Relaxe, ele é forte. Van An acenou. Senhor só é forte demais, ousou tocar em um leopardo. Tibate murmurou, isso era como tocar nos bigodes de um tigre. Tranquilo,
Ele já derrubou um urso com um soco. Leopardo não é nada. Van sorriu. Tidete e Tibate trocaram olhares, lembrando o feito na ilha Uinuit. Também se acalmaram, mas envergonhados. Por que era tão excepcional? Estou de volta. A voz de So Fong soou. Poupei-os. Explicou. Ótimo. Van assentiu. So Fong sorriu misterioso. Querem saber por quê? Sim. Tidete e Tibate assentiram ansiosos. Adivinhem. Ele sorriu astuto, segurou a mão da garota e seguiu. Tibate silenciou. Isso era provocação? Tidete insistiu. Senhor Só, não pode mesmo dizer. Claro que não. Ele respondeu. Ah. Tidete suspirou. Eu sei. Van sorriu brilhante. Os olhos de Tidete brilharam. Sério? Claro. Ela confirmou. Mas... Tidete hesitou. O rosto de So Fong escureceu, autoridade emanando. Aura Wang-Bea. Tidete e Tibate piscavam. O que era isso? Coça a pele. So Fong puxou a orelha da garota. Não, perdoa-me. Van fez biquinho, olhos suplicantes. So Fong curvou os lábios, relutante em repreendê-la. Então riu, a garota sabia como alegrá-lo. Não faça isso de novo. Ele tocou sua testa. Tidete e Tibate calaram, sentindo-se alimentados com ração de cachorro. O que fiz de errado? Tibate resmungou. Por que sofrer essa tortura? Ração de cachorro é boa, aceite uma. Tidete suspirou, nunca desejou tanto deixar de ser solteiro. Tibate bateu em seu ombro. Força, namore mais, case-se este ano, tenha filho no próximo. O rosto de Tidete escureceu, bateu nele. Ai, por que me bateu? Tibate gritou. Tidete frio disse, só lembrando de usar capacete. O rosto de Tibate escureceu, obedeceu e vestiu. Capítulo 1229. Você é má. So Fong e seu grupo de 4 pararam para descansar. Desta vez ele não deixou Tidete e Tibate irem buscar lenha, temia que se perdessem. Então ele mesmo buscou. A moça preparou o jantar. Os ingredientes eram um coelho selvagem caçado à tarde e limpo na nascente. Para aproveitar tudo, cozinhou sopa com ossos, assou a carne, juntou ervas e rações secas, suficiente para os 4. So Fong voltou com um grande feixe de lenha, suficiente para toda a noite. Crepitar! O fogo acendeu, a moça começou a cozinhar. Após mais de 20 minutos, a refeição quente estava pronta, os 4 comeram satisfeitos. So Fong pegou a tela, verificou o mapa, 9 pontos verdes permaneciam parados. Bip bip. O telefone satelital tocou. Alô? Atendeu. Sou eu. A voz de Tishanyin. Perguntou irritado. Não podia não ligar. Não. So Fong sorriu. Ele suspirou, depois disse, só queria dizer, te vi que eu voltou. Ah, bom. So Fong pensou. Por quê? Está confuso? Ele adivinhou. Depois perguntou, lembra ter dado a Vidin o remédio para testar? Você sabe. Franziu a testa. Um assunto tão grande, como não saber? Se não, inútil. O tom caiu. Certo. Ele não se surpreendeu. Explicou. O resultado vazou. Alguém quer a fórmula. Aviso cuidado. Sabem que é meu. Franziu mais. Calma, ainda não, só aviso. Entendido. Respondeu. Também, sobre sua parceria com Vidin, sugiro trabalhar direto com a família T, projeto grande demais para Vidin. Trabalhar com Vidin já não é com a família T? Perguntou. Faz sentido. Ele apertou os lábios. Com Vidin estou tranquilo, com a família T temo ser engolido. Sentou-se ao lado da moça. Impossível. A voz dele foi firme. Você pensa assim,
Eu desconfio do segundo irmão. Segundo irmão? Perguntou surpreso. Você ouviu? Não, pergunte a Vidin. Ele olhou Tidete e Tibate, que se endireitaram calados. Entendi. Suspirou, escondendo dúvida. Mais alguma coisa? Perguntou. Não, cuidado. Desligou. Bip bip bip. Ele fez beiço, não comeria ninguém. Nada errado. Van perguntou. Milímetro. Ela sentiu, mão na cintura dele. Ele lembrou, tem gente aqui. Não importa. Ela ignorou. Seja boa, espere na mansão. Ele teve dor de cabeça, estavam fora. Por que só lá? Nem lá podemos treinar. Ela se surpreendeu. Treinar. Ele também. Ah, lança. Entendeu. Não. Negou firme. Kof, não bagunce. Ficou envergonhado, tinha entendido errado. HMPH. Ela bufou. Mudou de assunto. Venha, ensina o tiro. Ela hesitou, mas deixou ele guiar. E se eu ensinar lança? Tidete perguntou. Sai, não. Tibate o empurrou. Então você lava. Ele saiu feliz. Volte. Tibate rosnou. No fim, aqueceu água, lavou pratos, esterilizou no fogo e guardou. Dengue. À noite, 3 tiros soaram na floresta, cada 10 minutos. Cansada. Ele travou a arma, ela tinha disparado 3 vezes, melhorando. Está bem. Ela acenou, punho, ombro, cotovelo doíam. Deixa-o massagear. Ele pressionou pontos, aliviando. Bem melhor. Ela disse. Amanhã seguimos. Guardou a arma. Está bem. Respondeu. Seja boa, durma cedo, amanhã cedo acordamos. Sorriu carinhoso. Vamos. Acariciou a cabeça dela, murmurou, má. O quê? Nada. HMPH. Capítulo 1230, Boca Suja. Acelera. Sofong guardou a garrafa e engoliu o último pedaço de comida seca. Certo. Tixi e Tibate responderam juntos. Vamos. Sofong segurou a mão de Van e apressou o passo. Que bom o som do farfalhar. Sofong, por que a equipe de resgate não responde? Van perguntou curiosa. Talvez o dispositivo de comunicação quebrou. Sofong respondeu calmo. Ou a bússola falhou, ou encontraram perigo. Talvez todo o grupo caiu. Tixi e Tibate ficaram sombrios. Poderia dizer algo útil? Não é possível que todos os telefones quebrem. Tixi retrucou seco. Cada um tem telefone via satélite. Não podem falhar todos. Tudo é possível, embora improvável, mas não se pode excluir. Sofong falou sereno. Prefiro acreditar que a bússola falhou. Tibate murmurou. Se fosse só a bússola, por que não usar o telefone para pedir ajuda? Van replicou. Talvez, Tibate abriu a boca constrangido, talvez o dispositivo de comunicação quebrou. O rosto de Tixi escureceu, parecia tapa na cara. Então encontraram perigo, todo o grupo caiu. Sofong fechou a mão e abriu como explosão. Titã e os outros estão bem. Tibate afirmou firme. Entre os 6 resgatistas, conhecia 3, Titã, Titu e Tiluk. Sofong deu de ombros. Vivos ou mortos só viriam depois. Pense positivo. Van consolou. Sofong sorriu leve. Quanto maior a esperança, maior a decepção. Cof, cof, chega. Sofong acenou. Tixi e Tibate ficaram calados. Conviver com ele era irritante. Este homem era muito chato. Boca suja. Van o repreendeu com o olhar. Só queria que não esperassem demais. Sofong calou ao ver os olhos dela. Hesitou e falou firme. Cof, cof,
se o coração tem esperança, tudo terá esperança. Tixi suspirou, não soava confiável. Pare de brincar. Van riu. Certo, foque no caminho. Sofong riu sem jeito, tocando o capacete dela, a sensação era boa. Os quatro seguiram, Sofong e Van leves, Tixi e Tibat pesados no corpo e no ânimo. A distância entre o ponto verde e o vermelho encurtava no terceiro, quarto e quinto dia. Após 5 dias na ilha, a brecha reduziu pela metade. Nesse ritmo em 6 dias alcançariam a equipe de resgate. Descanso. Sofong ordenou. Van, Tixi e Tibat suspiraram, o ritmo forte os esgotava. Tiraram capacetes, cabelo úmido e fedorento. Muito sujo. Van franziu o nariz, desconfortável, sempre gostou de limpeza, agora parecia do lixo. Não importa. Sofong cheirou e falou calmo, não sinto nada. Sério? N. Kabuks. Van duvidou. Claro. Sofong assentiu. Então precisa de hospital, pneumologia. Van disse séria. Sofong sentiu dor no dente, claramente zombado. Tanto tempo e nada de água limpa. Tibat cheirou o braço, nojo de si mesmo. Quanta água resta? Tixi tirou a garrafa, só 1/10. Bebi tudo. Van olhou para Sofong. Ainda tenho uma. Sofong mostrou uma grande, com água mineral de ontem. Isso dá para 2 dias. Van calculou, poupando água, dava para 2 dias. Senhor, tem jeito de achar água? Tixi perguntou. Fique tranquilo, logo teremos. Sofong garantiu. Por que tanta certeza? Van questionou. Porque tenho sorte. Sofong brincou. Van revirou os olhos, tomou como piada. Ele tirou uma vara metálica especial, ligada à água. Escolheu chão plano, usou faca para alisar. O que faz? Van perguntou curiosa. Um método. Sofong respondeu casual, soava piada. Van franziu o senho, o ignorou. Senhor, deve ter sido o compasso em outra vida. Tibat riu. Sofong desenhou o círculo perfeito, mais redondo que roda. Olhou Tibat sorrindo e continuou. Depois de 2 círculos, dividiu o maior em 8, desenhou símbolos de leste, sul, oeste, norte, sudeste, sudoeste. 8 direções. Tixi reconheceu. Para que serve isso? Tibat duvidou, Sofong ficava estranho. Capítulo 1231, A urina na água. O rosto de Sufeng escureceu, tais palavras eram indescritíveis. Hai hai. Yuan riu animada. Sufeng sorriu sem saída, continuou desenhando, e após 5 ou 6 minutos, completou uma pequena formação de busca de água. A formação buscadora de água, como o nome dizia, servia para localizar fontes, seu alcance e precisão dependiam de tamanho e materiais. Para que serve? Perguntou Yuan. Só por diversão. Sorriu misteriosamente. Não acredito, algo tão complexo, não faria só por diversão. Yuan fez beicinho. Ah! Sufeng riu, sem mais explicação. Colocou a haste metálica no centro, soltou a mão e ela não caiu. Já descansaram? Olhou para Tai 7 e Tai 8. Ah, ainda não. Admitiu Tai 7, tinham descansado menos de 20 minutos, se não aproveitassem, caminhar seria exaustivo. Tai 8 também se afastou 2 ou 3 metros, sentou-se ao lado e fechou os olhos. Vendo isso, Sufeng abriu o cantil, derramou algumas gotas com cuidado sobre a haste. Sufeng, não desperdice água. Repreendeu Yuan. A jovem abraçou o cantil, vigilante, mas ele focava na haste. A água escorreu, tocou o solo e não penetrou, fluindo para noroeste. Como eram poucas gotas, correu 7 ou 8 centímetros, a haste também se inclinou. Direção noroeste. Murmurou, lamentando não medir a distância,
mas certo de que havia água a uns 700 ou 800 metros. Está bem. Sorriu, pegou a haste, limpou-a e guardou. Levantou-se, apagou a formação com o pé. Após mais de 10 minutos, os 4 seguiram, Sufeng à frente, olhando a bússola inútil. Perfeito! Murmurou, guiando para noroeste. O céu escureceu, restava menos de meia hora para a noite total. Espero achar água antes do anoitecer. Rezou em silêncio. O tempo passou, 10, 20, 25, 26 minutos. Farfalho. Ele parou, lábios curvos. Sufeng, isto parece fora da rota. Yuan notou, sem rastros de resgate. Sim, um pouco. Assentiu. Não importa, há água à frente, vamos ver. Falou leve. Há mesmo água. Os olhos de Yuan brilharam. Sim, ouvi, em 100 metros veremos. Garantiu. Senhor Su, pode ouvir água a 100 metros? Tai-Sete duvidou, não ouvia nada. Não pode? Franziu o senho. Não. Negou Tai-Sete. TSC. Estalou a língua, balançando a cabeça. Ele ficou pasmo, rosto escuro, era desprezo? Você ouviu? Perguntou a Tai-8. Não. Abriu as mãos. TSC. Copiou Tai-Sete. Sufeng seguiu à frente, cortando galhos com faca militar, abrindo caminho. Aqueles 100 metros levaram até noite fechada, visão perdida, só lanternas iluminavam. Chegaram a um riacho pequeno, correndo para baixo, pouca água, mas em uma fenda de rocha com mais de 1 metro de largura e meio de profundidade, havia água clara. Agachou-se, bebeu, não achou mal, levantou-se, disse, nada mal, geralmente nenhum animal vem, a água é segura. Sua boca contraiu, olhou para Tai-Sete, fechou o punho, quer apanhar? Vou cortar lenha. Fingiu seriedade, pegou a faca e correu. Não se perca. Lembrou Yuan. Perder-se seria bom. Rangeu os dentes. Vou ajudar. Disse Tai-8, inquieto, correndo com a lanterna. Yuan, preocupada, perguntou, Sufeng, não há urina de animais na água? Não, já provei. Respondeu sério, eu provei. Ótimo, então está bem. Contive o riso, bochechas vermelhas. Seja bonzinho. Tossiu leve, fingindo seriedade. A jovem, feliz, kabuquis, preparou o jantar, lavou vegetais silvestres, cortou carne seca. Também tirou muitos cogumelos estranhos, todos verificados por Sufeng. Na Ilha da Névoa, cogumelos eram abundantes, certamente entre os 10 recursos. O clima úmido, folhas e madeira podres alimentavam inúmeros fungos, a cada 3 passos um pequeno, a cada 5 um grande, sem exagero. Capítulo 1232, Compra forçada. Xiao Xiao, faça alta. Tei Vidin falou calmamente. Não podemos ficar mais alguns dias? Tei Xiao Xiao ergueu os olhos do telefone. O segundo chefe e o terceiro mestre querem que você fique até tudo se resolver. Faça alta. Vidin permaneceu firme. Ela deu alguns passos, voltou. Este é o hospital da família Tei. Faz sentido não fazer a alta? Não. Vidin sentou, tirou a agulha da mão. Senhorita. Mordomo Rui entrou. Arrume as coisas, vamos para a mansão. Vidin pegou a roupa de Xiao Xiao, foi trocar. 5800. Sim. Rui começou a arrumar. Parou, disse, há uma loja no quarto anel, ao lado de Salão de Saúde Tai Valley, com 3 andares, total de 500 metros quadrados. Boa localização, mande-me o endereço, verei pessoalmente. Xiao Xiao disse satisfeita. Sim. Rui enviou os dados. Mohong Ting Ting. Xiao Xiao franziu a testa. Essa loja é da família Mohong? Sim. Rui assentiu. Entendi.
Abriu o aplicativo, rolou até M. Mohong Ting Ting. Murmurou. Rui saiu. Achei. Xiao Xiao abriu o cartão. Toque toque. Digitou rápido. Mensagem enviada. Vamos. Vidin saiu com roupa preta de treino. Certo. Rui levou a mala. Vamos. Xiao Xiao segurou a mão dela, ainda digitando. O que faz? Vidin perguntou. Alugando loja. Respondeu. Franziu a testa. Irmã, não tenho tanto dinheiro, alugar já é difícil. Eu compro, como investimento. Vidin disse. Ah. Xiao Xiao surpresa. Não quer. Vidin franziu a testa. Xiao Xiao assentiu rápido. Sim, claro. Vidin deu um cartão preto. Ah, dinheiro da decoração também. Xiao Xiao riu. Guardou o cartão, continuou falando com Ting Ting. Saíram do hospital, entraram no carro. Senhorita Tei, vá com cuidado, volte sempre. O novo diretor acenou. Xiao Xiao arqueou a sobrancelha. Vidin, troque o diretor. Diretor, você falou errado, não pode dizer volte sempre, isso é azar. O chefe suspirou. Ah, errei de novo. O jovem diretor murmurou. Ai. O chefe de ortopedia saiu. E agora? O diretor ficou aflito. Não tem problema, continue firme. O chefe de cirurgia o animou. Entendi. O jovem diretor emocionado. Outros murmuraram, idiota. Jin. Nada esperto. Xiao Xiao franziu a testa, nova mensagem, Ting Ting recusou vender. O que foi? Vidin perguntou. Me dê. Vidin pediu. O que fará? Xiao Xiao entregou. Vidin gravou frio, soltei Vidin, vai vender ou não? Xiao Xiao ficou em silêncio, é ameaça? Sim. Mensagem enviada. Você a assustou. Xiao Xiao disse, 5 minutos sem resposta. Vidin franziu, pronta para agir. Jin. Nova mensagem, Ting Ting respondeu, vendo. Resolvido. Vidin guardou. Impressionante. Xiao Xiao ergueu o polegar. Clac clac. Respondeu, marcou a assinatura. Entendido. Fez gesto de ok. Do outro lado, em quarto refinado cheio de luxo, cama de mais de 2 milhões, cadeira de dezenas de milhares, penteadeira de centenas de milhares. Morromo Xiao Xiao deitada, rosto de ódio, mãos tremendo. Isto é compra forçada. Disse. Depois suspirou, vendo o preço final, sentiu-se melhor. Capítulo 1233, tão excepcional. Pode comer. Só Fong sentou. Van assentiu inocente, sim, pode. Tidete e Tibate sentaram, pegaram tigelas e hachis, serviram sopa de shiitake e comeram com rações secas. A sopa também tinha carne moída e ervas silvestres, não estava ruim. O jantar terminou após meia hora, Tibate lavou, desinfetou e guardou. Quero tomar banho. Van tirou o capacete e deu a Sofong. Ele entendeu, pegou o shampoo e sabonete líquido. Cuida de mim, tá? Van riu animada. Certo. Sofong levantou o tecido impermeável como cortina na água, olhando para Tidete e Tibate. Quer fazer boneco de neve? Tidete perguntou. Quero. Tibate assentiu, ambos foram embora, sumindo na noite. Sofong assentiu satisfeito, gente esperta sempre agrada. A garota cantarolou nova música de Utinjui, junto com o som da água, perturbando alguém. Depois de mais de 10 minutos, a garota saiu renovada, sem cansaço. Sofong, você também devia lavar, disse Van. Certo. Sofong respondeu. Vai. Van insistiu. Sofong riu sem jeito,
acenou. Depois, deixe-o sentar mais. O que houve? Não está bem? Van perguntou. N. Kabuki. Não, só preguiça. Só Fong disse. Sério? Van duvidou. Então tá. Van relaxou, sentou perto do fogo secando o cabelo. Só Fong esperou até se acalmar, então levou itens de higiene ao riacho. Na manhã seguinte, sol atravessou névoa, dissipou escuridão, trouxe calor a ar. Van bocejou, esfregou olhos. Muito cedo. Só Fong também acordou. Bom dia. Van respondeu, penteando o cabelo. Dia. Tidete e Tibate acordaram também, tinham cochilado na vigia, felizmente nada ocorreu. Arrumem, comam algo, partimos. Só Fong se espreguiçou. Certo. Todos responderam. No sexto dia na ilha, clima inalterado, nada estranho, apenas reduziram distância com 2 equipes de resgate. Tute-tute. Só Fong ligou para Tizenia no satélite. Ei! Voz dele soou. Ainda sem contato, suspirou. Assim é. Só Fong suspirou. Não ruim, só falta carne, reclamou. Tizenian calou, apertou o telefone. Nada, desligo. Só Fong fez bico, desligou. Droga. Tizenian rugiu, quase jogou o telefone. Chefe desligado de novo, murmurou Tibate deve estar resmungando. Tidete sorriu, imaginando fúria. Coitado. Tibate negou com cabeça. O que murmuram? Van perguntou. Elogiamos sua beleza. Tidete disse. Sim, jovem, radiante, linda e incomparável. Tibate acrescentou. Disse isso. Tidete se tensou. Não, nem eu. Tibate forçou o sorriso, ficou sério. Só Fong calou, cutucou a testa da garota. Não sou bonita. Van riu. Linda, ninguém iguala. Só Fong riu, impotente mas carinhoso. Chato. Van ancorou, bateu leve no peito dele como linda Io. Certo, foquei no caminho, senão esses 5 milhões pesarão. Só Fong falou suave. Sim. Van concordou, andou mais rápido. 5 milhões, fácil dinheiro, murmurou Tibate. Fácil? Tidete zombou, acha que chefe gastará 5 milhões em você? Não, sei. Tibate sério, orgulho ferido. Bom, consciente. Tidete assentiu. Posso bater em você? Tibate rangeu dentes. Não me vence. Tidete disse confiante. Tidete sorriu. À noite veremos. Agora, acha que senhor só nos deixaria? Tibate lembrou o golpe de Só Fong em Lobo, tremeu, sorriu, sim, com certeza. Então obedeça, não aguentamos um golpe dele. Tidete bateu no ombro dele. Van franziu testa. O que murmuram agora? Elogiamos Só Fong. Tidete mentiu. Sim, Só Fong elegante, bonito, todos admiram, recitou Tibate. Lábios de Só Fong tremeram, sem entender os dois. Capítulo 1234, Tríplice Zombaria. A excelência é para ser vista pelos outros. Van riu. Aqui não há mais ninguém. Só Fong suspirou. Van olhou para Tidete e Tibate e assentiu, certo, continuemos. Tibate perguntou, ela quer dizer que não somos estranhos? Talvez nem sejamos considerados pessoas. Tidete respondeu calmo. O tempo passou enquanto se aproximavam das equipes de resgate. Logo anoiteceu e escolheram um terreno plano para acampar. Para economizar água, jantaram biscoitos secos com água. Em menos de 20 minutos, terminaram. Só Fong, pratique a lança. Van pediu. Está bem. Só Fong aceitou. Tidete e Tibate estavam animados com o que aprenderam. Bang, bang, bang. Tiros ecoaram na floresta escura.
Após 1 hora, a jovem guardou a pistola e recostou-se numa árvore. Impressionante! Tidete refletiu, entendendo graças aos ensinamentos de Sofong. Suspirou, gostaria de ser seu discípulo, como a senhorita Ti. Eu também. Tibate murmurou. Ah! Ambos suspiraram. O que foi? Suspirando de novo. Uma sombra caiu sobre eles. Sofong apareceu, rosto oculto. Senhor Só, aceita discípulos? Tibate perguntou. E eu? Tidete perguntou também. Não valem nada. Sofong respondeu seco. Então. Tibate insistiu. Não aceito discípulos. Outro golpe duro. Que pena. Ambos decepcionados. Levantem, vamos lutar. Sofong disse. Vingança pelo que aconteceu hoje. Desta vez estamos perdidos. Não querem? Sofong franziu o senho. Tidete recuou. Quero, deixe Tibate primeiro. Você. Tibate avançou. Eu os devorarei vivos. Sofong afirmou. Se Vidin tivesse essa chance, estaria feliz. Tibate compreendeu. Tidete também. Cof, cof, Tibate, deixe-me primeiro. Tidete insistiu. Não, sou mais novo. Devo ir eu. Tibate retrucou. Vão juntos. Sofong ordenou. Certo. Concordaram. Venham. Sofong chamou. Senhor Só, cuidado. Tibate atacou com um soco. Muito lento. Sofong bloqueou e contra-atacou. Cof! Tibate recuou com dor. Tidete assustou-se e parou. Cof! Tidete quase desmaiou. Inúteis. Sofong afirmou. Cof, o senhor só não teve piedade. Tibate tossiu. Brincando de criança. Sofong disse frio. É verdade. Tidete sorriu amargo. Podem continuar. Sofong perguntou. Sim. Tidete respirou fundo. Então continuem. Sofong ergueu a guarda. Ah! Tidete fingiu e atacou, mas foi descoberto. Sem chance. Foi contido. Continue. Ele soltou. Tibate atacou junto com Tidete. Aprenderam no jardim de infância? Muito lento, até as vozes são mais rápidas. Aprendam dança de praça, os movimentos delas são melhores. Sem força nos braços? Patético, impossível de ver. Van murmurou, muito inferior à irmã Vidin. Isso os derrubou. Distração em combate, esse defeito os matará. Sofong disse frio, derrubando-os. Capítulo 1235, A Reunião Miserável. Ki 7 e Ki 8 estavam caídos no chão, encharcados de suor, os rostos pálidos, sem saber se de raiva ou cansaço. Continuar. Sufeng os olhou de cima. Não aguentamos mais. Ki 7 respondeu fraco. Não, vou morrer. Ki 8 arfava, sua respiração fraca. Inúteis, seus corpos são fracos demais. Sufeng zombou. Senhor Su, por favor tenha piedade. Ki 7 implorou. O que? Fracos, mas não pode ser dito. Sufeng sentou ao lado da jovem. Na verdade não somos tão ruins. Ki 7 tentou se defender. Sufeng disse confiante, posso dizer que não são nem como Li Men. De fato. Ele assentiu. Impossível, ela nunca treinou, nunca usou lança ou espada, como poderia ser mais forte que eu? Ki 7 protestou. Ela treinou comigo por um tempo, por que não poderia ser melhor que você? Sufeng retrucou. Treinei desde criança. Ki 7 se sentiu culpado, diante da calma de Sufeng, seu coração ficou vazio. Um dia apresento vocês. Sufeng sorriu, imaginando o que ela fazia agora.
Deixa pra lá. Ki-7 deitou de novo, acenou fraco. Com medo. Wean sussurrou. Nada. Ki-7 fechou os olhos. Vamos. Su-Feng satisfeito. Ki-7 queria chorar sem lágrimas. Se realmente perdesse para Liu Li-Men, perderia a face. Esta noite vocês dois vigiam a primeira metade. Su-Feng ordenou. Está bem. Ki-7 e Ki-8 responderam arrastando a voz. Wean bateu com o punho no joelho, murmurou, minha perna dói. Sente-se, vou massagear. Su-Feng segurou a perna da jovem, colocando a mão no joelho. Não precisa. Wean falou baixo. Tudo bem então. Wean cedeu, aproveitando em silêncio. A vida não vale nada. Ki-7 e Ki-8 suspiraram, mais uma vez duvidando da vida. À noite, apenas o estalo da lenha queimando soava, faíscas voavam. Wean e Su-Feng dormiam, enquanto Ki-7 e Ki-8 encostavam costas, forçando os olhos abertos. O sono veio. As pálpebras lutavam, sem resistir. 10 minutos depois, murmuravam, como competindo quem roncava mais. A noite passou tranquila, porque Ki-7 e Ki-8 cochilaram, e Su-Feng e a jovem dormiram até o amanhecer. Piu-piu. O canto dos pássaros acordou a jovem, ela bocejou, esticando-se feliz. Logo após, Su-Feng acordou, Ki-7 e Ki-8 ainda dormiam. Su-Feng, faça-os levantar. Wean guardava a comida. Levantem. Su-Feng bateu no ombro de Ki-7. Ki-7 franziu a testa, o rosto tão pálido quanto ontem. Está doente? Su-Feng perguntou. Está doente? Wean se aproximou rápido. Bom dia, Sr. Su. Ki-8 também acordou, a voz rouca como um ventilador velho. Como se sente? Su-Feng perguntou sério. Sr. Su, nada demais. Ki-7 forçou a resposta, mas estava pior. Ah! Su-Feng sorriu torto, pensando se foi duro demais. Seu corpo é muito fraco, deve treinar mais. Wean repreendeu. Ki-7 e Ki-8 se envergonharam. Seriam músculos apenas de enfeite? Tomem o remédio primeiro. Wean disse, tirando pílulas da bolsa. Parece que hoje não poderemos viajar. Su-Feng suspirou, arrependido. Senhor Su, posso resistir. Ki-7 levantou a mão. Mas seu corpo tremia, sem forças. Que incômodo. Ki-8 disse sem jeito. Cof, cof, também foi minha culpa. Su-Feng admitiu. Essas palavras fizeram Ki-7 e Ki-8 arregalar os olhos, como vendo um milagre. Que olhar é esse? Su-Feng semicerrado. Wean trouxe o remédio, incentivando suave. Aqui, tomem, depois descansem. Glup glup. Tomaram com água, restando o amargor. Hoje realmente não viajamos? Ki-8 preocupado. Uma voz sonolenta soou, claramente ainda dormindo. Ki-7 e Ki-8 estão doentes, a viagem atrasa um dia, aviso para não se preocupar. Su-Feng disse calmo. Ah! Ki-Zhenyan ainda sonolento. O quê? Ki-Zhenyan sentou-se, esfregando os olhos. Fale. Su-Feng entregou o telefone via satélite. Kabuki. Ele perguntou surpreso. Por que sua voz está assim? Estou doente, a garganta dói. Ki-7 sorriu amargo. Como doente de repente? Ki-Zhenyan franziu a testa. Terceiro mestre, sou humano, com sangue e carne, adoecer é normal. Nestes dias de viagem dura, meu corpo não aguentou, hoje devo descansar. Descansar um dia? O progresso cairá. Ki-Zhenyan contrariado. Há problema? Su-Feng pegou de volta o telefone. Certo, desligo. Su-Feng desligou firme. Bip bip bip. Do outro lado, Ki-Zhenyan duvidou da vida.
O terceiro mestre desligado de novo. Que sete, murmurou. Que miséria. Mais miséria que nós. Talvez não. Capítulo 1236, Excesso de treino. Que tédio. Van murmurou baixinho. Aguenta um pouco. Sofong afagou a cabeça dela. Só pode ser assim. Van, relutante, foi obediente. Ho ho ho. Ao ouvir Tidete e Tibate roncando juntos, Sofong contraiu os lábios. Vamos jogar jogo da velha. Van desenhou um tabuleiro no chão, pegou pedras e escureceu metade. Certo. Sofong assentiu. Partida após partida, empataram, apenas porque ele deixou, senão ela teria se irritado. O tempo passou devagar, até perto das 11. Ah, o tempo passa devagar. Van soltou a pedra, perdeu esta vez. Ainda joga? Perguntou Sofong sorrindo. Não mais. Ela negou, já cansada. Então o que fazer? Ele apagou o tabuleiro, também entediado. Não sei, só ficar à toa. Van a fez bico, cutucando folhas com o pau. Vou te ensinar a usar o rifle. Ele sugeriu. Ah, ótimo. Seus olhos brilharam ao ver a arma. Seu corpo é fraco, a melhor postura é. Sofong baixou a voz, guiando suas mãos. Parece mais complicado que pistolas. Van sussurrou. Ele parou, ainda quer aprender. Sim. Ela sentiu firme. Então seguimos. Ele explicou baixo. MHM. Ela ouviu atenta. Horas passaram, até mais de 2, terminou teoria, vinha a prática. Mas a névoa reduziu visão, prática suspensa. São só 2. Van suspirou entediada. Cochilo. Ele afagou sua cabeça. Ela negou, não, se durmo agora não durmo à noite. Eles se olharam, depois para Tidete e Tibate ainda dormindo. Sofong, não treine demais. Murmurou. Sim, acho também. Ele sorriu amargo. Como se sente? Ela perguntou. Tidete cerrou punhos, andou 2 voltas, voz normal, bem melhor, só um pouco tonto. Eu também. Tibate exalou, confiante de curar amanhã. Bom, tome remédio antes de dormir, amanhã estará bem. Van disse aliviada. Sim, obrigado. Tidete agradeceu. Van apertou os lábios, calada. Tidete riu sem jeito, culpado por atrasar. Ambos silenciaram, temendo não dormir à noite. Toque, toque. Suspiraram, tomaram o remédio. Vamos. Van acenou, ignorando-os. Foram desprezados? As pálpebras de Tidete tremeram, voltou a sentar calado, pronto para dormir. Tibate suspirou, obediente. Céus, amanhece logo. Ela juntou as mãos. Tola, acabou de anoitecer. Sofong riu. Ai. Ela fez bico. Então durmo um pouco, acorde-me à meia-noite, eu vigio. Disse. Certo. Ele assentiu. Não, coloco alarme, você não me acordaria. Murmurou, ligando o celular. Ah! Ele riu, ela o conhecia. Bom. Ela se apoiou nele, fechou os olhos. MHM. Minutos depois respirava calma, dormindo. De repente ele viu seu álbum cheio de fotos dele, cozinhando, limpando, dormindo. Menina! Ele sorriu suave, desligou o celular, guardou. A noite na ilha névoa era calma, só o fogo iluminava. Depois de 3 dormirem, acampamento silencioso. Sofong semicerrava olhos, contando o tempo. Dormir? Claro, o que mais, mesmo alerta. Fechou olhos, acampamento quieto, só respiração. De manhã, sol brilhou na ilha névoa. Tidete e Tibate acordaram primeiros, saudáveis,
com rostos corados. Prepare café, baixo, não acorde senhor só. Sussurrou Tibate, sabe cozinhar? Tidete perguntou. Não. Admitiu. Então ração seca. Tibate suspirou. Os cílios da garota tremeram, abriu olhos devagar. Ah, estão acordados. Van se ergueu, bocejou, perguntou, como estão os corpos? Capítulo 1237, não engordar. Não incomode. A testa de Yuan se enegreceu, mas ela parou tarde demais. Bom dia. Su Feng sorriu ao sentar-se, descansado. Senhor Su, desculpe por acordá-lo. Qi Sete pediu desculpas. Está tudo bem, já dormi bastante. Su Feng levantou-se, espreguiçou-se e suas articulações estalaram. Qi Sete riu sem jeito, aliviado por dentro. Depois de arrumar-se e tomar café da manhã, partiram. Naquele dia o caminho era mais difícil. Certo. Os três responderam juntos, trabalhando ágil. A distância aumentou de novo. Su Feng olhou o tablet. Precisamos forçar mais. Yuan falou séria. Entendido. Qi Sete e Qi Oito gritaram. Parem de fazer barulho. Yuan disse zangada. Os dois calaram-se rápido. Ah, sim. Aceleraram o passo, com Su Feng guiando e afastando perigos. Em 7 dias alcançaríamos as equipes de resgate, agora levará 9 dias. Su Feng murmurou. Sem a garota e Qi Sete, Qi Oito, seu ritmo seria mais rápido, encurtando o tempo pela metade. O tempo passou devagar, dia após dia. Chegou o 10º dia na ilha. De noite, os 4 pararam para descansar. Talvez em 5 dias os alcancemos. Su Feng guardou o tablet. As equipes 1 e 2 ainda sem notícias, a situação piora. Qi Oito falou abatido. Sim. Qi Sete suspirou sentado, lembrando de seus 4 companheiros. Tenham paciência, sem notícias pode ser a melhor notícia. Su Feng espalmeou e se sentou. Faz sentido. Qi Oito sorriu amargo, mas não escondeu a preocupação. Bip bip bip. O telefone via satélite de Su Feng tocou, era Qi Zhennian. Alô. A chamada conectou, a voz do terceiro mestre soou. O que houve? Su Feng perguntou. Não posso ligar só para cumprimentar. Qi Zhennian falou irritado. Su Feng sorriu torto, tão desocupado assim. Algum progresso? Qi Zhennian mudou de assunto. Su Feng encostado na árvore, bateu no telefone e disse, não há rastros estranhos no caminho. Então para onde foi a equipe 1? Qi Zhennian murmurou. Sugiro que a equipe 2 não marche em linha reta, dividam-se em pares, será mais eficiente. Reúnam-se antes do anoitecer, mudem o local a cada dia. Su Feng aconselhou. Parece sensato, direi a eles, tchau. Qi Zhennian ia desligar, mas viu que a ligação já tinha acabado. Seu rosto ficou rígido, suspirou, acostumado a ser desligado. Em outro lugar, na cidade Jinghai. Na Vila 7 de Qiweijin. Su Feng e os outros ainda não voltaram? Qi Xiao deitou-se no sofá, vendo notícias no celular. Não voltarão tão cedo. Disse respeitoso o mordomo Rui. Ai! Qi Xiao suspirou, olhando para o quintal. Qi Weijin praticava artes marciais, cada movimento cuidadoso. TSC, as feridas mal cicatrizaram. Qi Xiao disse impotente. Ding-dong. A campainha soou. São a senhorita Xingyu e a senhorita Lin Lu. Rui verificou, viu o Xingyu e Lin Lu esperando fora. Sim. Rui abriu o portão. Chegamos. O Xingyu correu animada. No quintal. Qi Xiao apontou. Aqui, pão fresco. Lin Lu entregou um saco a Qi Xiao. O Xingyu foi direto ao quintal,
Que Wei-jin mantinha a postura, tremendo ao vê-las. Não pare, só vim ver você. O Shigyu disse alegre. Se contenha, as feridas são recentes, não exagere. O Shigyu advertiu. Milímetro. Que Wei-jin respondeu baixo. Aguentou 5 minutos, depois ajoelhou-se exausta. Viu, eu disse para se conter. O Shigyu ajudou-a a sentar-se. Estou bem. Que Wei-jin limpou o suor, acalmando-se. Ela ficou distraída, pensativa. Em que pensa? O Shigyu acenou diante dela. Que Wei-jin voltou a si, sussurrou, nada. Ainda não jantou. O Shigyu franziu a testa. Milímetro. Que Wei-jin respondeu, deixando a toalha e indo se banhar, entre primeiro. Ela não recusou e foi ao banheiro. Tia Zan, faça mingau de porco magro, ponha bastante carne. O Shigyu pediu. Certo. Tia Zan foi de imediato. Satisfeita. Que Xiao Xiao limpou a boca após terminar. Quer mais? Lin Lu perguntou. Tem mais. Que Xiao Xiao olhou. Lin Lu explicou, Wei-jin comerá. Mingau depois, não deve comer gorduroso. Então vai comer. Lin Lu sorriu. Sim. Que Xiao Xiao decidiu, só um pão, não engordará. Que apetite. Lin Lu suspirou, mulheres temem engordar, comer à vontade é prazer. Capítulo 1238. Transformada em uma pequena pessoa dourada. Senhorita, o mingau está pronto. A tia Zan colocou a panela de barro na mesa. Milímetro. TVNH secou o cabelo curto com a toalha, inclinou a cabeça e perguntou, quer comer mais um pouco? Nugu Tinguit balançou a cabeça, não, à noite não se pode comer muito, é fácil engordar. Tio engoliu em seco, sentindo-se ofendida. TVNH olhou para Lin Lu. Está bem. Sentou-se e tomou o mingau da tigela de porcelana. Seu movimento parou, balançou a cabeça, ainda nada. Quem poderá ser? Ficou atônita, levando o mingau à boca mecanicamente. Em que pensa? Nugu Tinguit tocou sua testa, confusa, até agora você já se distraiu várias vezes. Nada, só um pouco indisposta. Largou a colher, sem apetite. Como? Onde sente desconforto? Nugu Tinguit ficou nervosa, sua temperatura está normal, sem febre. Apenas muito cansada. Falou baixo. Eu disse para não treinar demais. Ela disse preocupada, mas coma mais e depois descanse bem. Milímetro. Forçou-se a comer mais mingau de carne magra. Bom, descanse cedo, não fique acordada, tudo passará. Suspirou, achando que tinha sido assustada pelo assassino. Milímetro. Ela assentiu. Então vou embora, me chame se precisar. Insistiu várias vezes. Quis ficar, mas ela temia o perigo, então a mandou embora com firmeza. Realmente não quer que eu fique. Nugu Tinguit franziu a testa. Não precisa. Balançou a cabeça, agora é perigoso estar comigo. Tenho medo, não quero perder você. Falou sério. Respirou fundo, abraçou-a forte, deu tapinhas em suas costas, mostrando compreensão. Volte, não chegue tarde. Sua voz suavizou. Senhorita Nugu, eu a acompanho. O tio Rui falou. Está bem. Pegou sua bolsa e saiu com cuidado. Cuide-se bem. Cric. A porta fechou, ficando apenas as duas, enquanto a tia Zan já tinha voltado ao quarto. Está realmente cansada? Tio perguntou. Pelo que sabia, aquele exercício não a deixaria exausta. Inteligente demais, não é bom. Ela olhou. A outra, confusa, segurou sua mão, então por quê? Estou cansada. Subiu as escadas, a outra a seguiu. No quarto, deitou-se, cobrindo meio rosto com o cobertor,
deixando apenas a testa. Confie em mim. Tio entrou com ousadia, deitou ao lado, segurando sua mão. Fechou os olhos lentamente, sem falar. Tio brincou com seu cabelo, por amor. Continuou em silêncio, como uma pequena pessoa dourada. Por S. Fong. Adivinhou. Ela franziu a testa, abriu a boca mas não falou. Parece que sim. Deitou-se. Ela abriu os olhos, olhando o teto. Desviou o olhar. Coceira na pele? Perguntou friamente. Me bata. Brincou. Como quiser. Virou-se, pressionou-a, braços bloqueando, pernas prendendo, corpo imobilizado. Ai, você fez mesmo. Gritou. Deixe-me trancar sua boca. Sorriu. Esse desejo, você não tinha desde criança. Lutou mas não escapou. Soltou-a, deitou-se, suspirou, falou fria, arrependo-me de não ter feito. Agora é inútil se arrepender. Ajustou o pijama, virou-se bloqueando-a. Você realmente se comoveu. Silenciosa por muito tempo, depois assentiu, milímetro. TSC. Franziu os lábios, olhos curiosos como vendo um tesouro. Não coça mais. Negou rápido. Resmungou. Ai, digo, seu mau humor esses dias, é por S. Fong. Permaneceu calada, tornando-se uma pequena pessoa dourada. Na verdade não precisa ficar triste, aquele velho Muron também casou com 4 esposas. Disse. Seus olhos brilharam, a pressão diminuiu, o ar aqueceu. Um instante depois, voltou a sentir o frio. Seu rosto esfriou, franzindo a testa pensativa. Passo a passo, quando o barco chegar à ponte, se endireitará. Continuou. Se não endireitar, eu o forçarei. Respondeu de repente. Forçar. Durma. Puxou o cobertor, desligou o ar-condicionado, sentindo-se confortável. Sorriu, sem querer pensar mais, vendo-a melhor, pôde dormir tranquila sem medo de ser chutada. Capítulo 1239. Uma nova espécie. Sofong brandiu sua lâmina, cortando o galho pendente. O caminho na Ilha da Névoa ficou mais difícil. Claramente a equipe de Resgate 2 escolheu economizar energia, podiam passar apenas virando o corpo sem cortar galhos. Sofong, vamos poupar forças também. Disse Van. Certo, tenham cuidado ao pisar, fiquem atentos ao redor, não se arranhem. Avisou Sofong. Sim. Responderam juntos Tai 7 e Tai 8. Vale notar que a equipe de Resgate 2 aplicava agora o método de Sofong, ampliando o alcance, avançando mais devagar mas aumentando as chances de achar a equipe 1. Sofong guardou a tela, acelerou o passo. O tempo passou devagar, às 3h15 da tarde, os 4 pararam. Encontraram uma fonte de água, mas não ousaram se aproximar. Pois ao lado havia 2 lagartos gigantes. São dragões de Komodo? Perguntou Van nervosa, estava a apenas 4 metros, dentro do alcance. Parecidos, mas não são Komodo. Disse Sofong sério. Pareciam muito com dragões de Komodo, mas com diferenças de tamanho. Os dragões de Komodo são os maiores lagartos conhecidos, medem entre 2 e 3 metros. Infelizmente estão quase extintos, restam apenas cerca de 3.000 na natureza. Uma espécie desconhecida. Tai 7 franziu o senho, sacando o celular para gravar. Provavelmente uma espécie nova, olha a cauda, tem longos espinhos voltados para trás, muito diferente do Komodo. Explicou Sofong. Verdade. Disse Tai 8. Mas ainda se parecem com Komodo em um ponto. Acrescentou Sofong. Qual? Perguntou Van. São carnívoros. Apontou para a boca com sangue seco. SSS. Os lagartos notaram o grupo, línguas vermelhas para fora, olhos ferozes. Tai 8 segurou a pistola, sussurrando.
Senhor Só, o que fazemos? Não atirem. Disse Sofong. Será que podem ser comidos? Van mordeu os lábios. Calma, temos comida. Talvez sejam raros, é melhor deixá-los ir. Suspirou Sofong, afagando sua cabeça. Está bem. Van a fez biquinho, colocando-os sem querer em sua lista de comida. Tai 7 e Tai 8 tremeram. A garota era mais ousada que Sofong, falando em comê-los. Deixem comigo. Disse Sofong. Ele avançou um passo, os lagartos se tensaram, caudas batendo no chão. Vão embora. Liberou sua aura. SSS. Eles abaixaram os corpos, recuando devagar, línguas ainda se movendo. Ainda não vão. Sofong franziu o senho, percebendo outro escondido no mato. Avançou, sua aura pressionou forte. Ao redor, o vento parecia soprar, folhas tremiam, grama dobrava sob força invisível. Vento! Van exclamou surpresa, mas não sentiu nada. SSS! Sofong parou, notando algo no arbusto. Agachou-se, pegou um tecido com sangue. Era fibra sintética impermeável, igual à sua jaqueta. O que é isso? Perguntou Van. Tecido, rasgado à força, com marcas de dentes. Disse Sofong. Uma jaqueta sintética, com sangue. Tai 8 empalideceu. Deve ser da equipe 1. Afirmou Sofong. As equipes se comunicavam todos os dias. Se algo acontecesse não seria escondido, esse pano provavelmente era deles. Estranho, por que os cães de resgate não encontraram? Perguntou Tai 7. Cheire e saberá. Sofong entregou. Tai 7 cheirou o tecido. Cheira a saliva de lagarto. Explicou Sofong. A saliva cobriu o cheiro, nem os cães detectaram. Quer dizer... Tai 8 ficou pálido. Que a equipe 1 foi atacada, mas não necessariamente por lagartos. Analisou Sofong. Não havia sinais de luta, significava que o tecido veio de outro lugar. Os atacantes poderiam ser outras feras, depois o corpo comido, o tecido trazido para cá. Devemos matá-los? Perguntou Tai 7, puxando a lança. Vamos, pode haver pistas da equipe 1. Concordou Sofong, sacou a faca militar, seguiu os rastros. Craque! Galho quebrou, folhas secas esmagadas sob botas. Para onde correm? Murmurou Sofong. Os rastros eram fracos, então reconstruiu a cena em sua mente. Por aqui. Sofong, não se apresse, cuidado. Advertiu Van. Capítulo 1240. Os forasteiros. Sofong quebrou um galho com uma mão, revelando um vasto bosque de bambu. Este lugar tem um bosque tão grande. Van saiu, seus passos hesitaram. Onde estão as feras? Tidete perguntou com seriedade. Provavelmente no bosque de bambu. Cuidado, pode haver mais. Sofong advertiu em voz baixa. Entendido. Os três responderam juntos, sacando pistolas, polegares no seguro, prontos para agir. O som de farfalhar encheu o ar. O bambu erguia-se alto, metade envolto em neblina densa, misterioso e assustador, como se monstros estivessem ocultos. Um pouco assustador. Van sussurrou. Não tema, é só o vento. Sofong a confortou. Milímetro. Van assentiu, aproximando-se dele. Tidete e Tibate se entreolharam, avançando discretamente, também assustados. Esse farfalhar é inquietante. Os quatro avançaram, ruídos ecoavam. O que é isso? Van se tensionou. Ainda é só o vento. Sofong bateu em seu ombro. Ela apertou os lábios, decidindo segui-lo, parada se ele parava, movendo-se se ele se movia. O bosque era imenso, após mais de 10 minutos não viam o fim. O telefone satelital tocou, era Tishan Yin. Alô? Sofong atendeu.
Por que se desviaram? Ele questionou. Encontramos algo, precisamos verificar. Explicou. O que encontraram? Insistiu. Sofong olhou para os outros, calmo. Mais notícias, quero ouvir. Houve silêncio antes da resposta. Fale. A voz era grave e opaca. Conte você. Ele passou o telefone a Tidete. Explique tudo claramente. Exigiu. Sim, foi assim. Tidete contou os fatos. Silêncio outra vez. Chefe? Perguntou nervoso. Há progresso. Ele finalmente falou. Tidete suspirou, pesaroso. Não, ainda buscamos. Bem, avisem assim que souberem. Ordenou. Certo. Respondeu rápido, mas a ligação caiu. Desligou. Olhou desamparado. Milímetro. Sofong retomou o telefone e seguiu. A relação deles é estranha. Tibate murmurou. Sofong e o chefe. Tidete olhou. Sim, como rivais. Sussurrou. Pare com bobagens. Ele deu um tapa forte na cabeça dele. Dengue. HMPH. Rangeu os dentes, suportando a dor. Vamos, rápido. Van chamou. Não desertamos. Vamos. Eles se concentraram. Mais de 10 minutos depois, Sofong viu novamente as feras, escondidas e vigilantes. Não precisamos nos aproximar, busquemos ao redor. Ele negou. A equipe estava desaparecida havia quase 20 dias, se devorados, já eram excrementos. Os 4 circularam para investigar. As feras observavam, sem se aproximar ou fugir. Era certo que eram nova espécie, pois dragões Komodo não vivem em bambu. Ah, Sofong, isso é um ferimento. Van exclamou. Viu um tronco perfurado a 1 metro do chão. Um tiro de pistola. Constatou. Se atiraram, foi por perigo. Tibate disse preocupado. Esta bala é especial. Ele recolheu um projétil gravado. Eles olharam, rostos sombrios, perguntaram respeitosos. Podemos ver. O que descobriram? Ele entregou. Examinaram com cuidado. Tidete respirou fundo, controlando o choque. Não é da nossa família, nem comum no mercado. Normalmente se compram no mercado negro, os deles eram únicos. Quer dizer que além de vocês, há outros na Ilha da Névoa? Ele ergueu a sobrancelha. Sim, é possível. Assentiu. Entendido. Ambos pesados, preocupados com Titu. Meia hora depois recolheram mais projéteis, de 2 tipos, um fino da família. Houve tiroteio. Suspirou. Há poucas pegadas, difícil rastrear. Observou. O chão coberto ocultava rastros, a vegetação crescia novamente. A equipe perdida deve estar ligada aos forasteiros. Deduziu. Avisarei o chefe. Tidete respirou fundo, olhando para Sofong.